Um saudoso e respeitoso cumprimento a todos, nessa tarde que a gente pode sentar e falar um pouquinho sobre o nosso sistema de monitoramento e alerta no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos entrando no mês de abril, o mês que fechamos um ano aí da maior tragédia que o nosso estado registrou. E a gente trouxe um panorama do que vivemos aí ao longo, todos nós gaúchos, né? Nós, enquanto órgão de proteção, Central de Proteção e Defesa Civil do Estado, mas todos nós gaúchos. E aí eu vou pedir, enquanto eu vou falando, para ir passando os slides para mim até os 6, para a gente relembrar, porque nós temos agora, no dia 29 de abril, um ano do primeiro óbito registrado em razão do desastre, de abril e maio de 2024. E nesse cenário, pode ir passando, chegar até o slide 6. E nesse cenário aí de destruição, que as chuvas intensas no RS nos deixaram, os gaúchos, o povo gaúcho decidiu juntar os escombros e reconstruir. E a gente vem trazer, então, essa perspectiva de reconstrução dentro da nossa pasta. Eu sou a Tenente-Coronel Ana Maria, diretora do Departamento de Gestão de Riscos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Digo isso para contextualizar que dentro do meu departamento existem 3 divisões: a divisão técnica, a divisão de análise de riscos e a divisão de monitoramento e alertas, aonde se situam o objeto da nossa fala, que são as estações hidrológicas. Vencido toda essa fase de resposta e restabelecimento ao desastre, as consequências, aos impactos funestos que o desastre deixou no estado, passamos a envidar esforços no sentido de melhorar, ampliar a capacidade de monitoramento do estado. No decorrer do pode ir me interrompendo aí se tiver perguntas. No decorrer do desastre, em algum momento, o acesso aos dados, especialmente dados hidrológicos, se tornou muito difícil. Em alguns trechos, o estado ficou sem cobertura do monitoramento hidrológico, considerando que as estações que cobriam a bacia hidrográfica do estado, em muitos trechos, eram estações convencionais que integram o Sistema Nacional de Águas, estações particulares, porque tudo em defesa civil é um sistema, né? A Lei 2608, ela introduz essa noção de sistema, e que o sistema funciona articulado e interligado com todos os órgãos e entes, sejam públicos, sejam privados. O monitoramento hidrológico é feito no estado do Rio Grande do Sul e nos demais estados a partir da soma das unidades de aferição fluviométrica e pluviométrica. Muitas delas são, aliás, a grande maioria no estado são de posse da iniciativa privada, das empresas das hidrelétricas, das barragens, a grande maioria delas. E nós tínhamos um quantitativo de rede de pontos de monitoramento via Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que eram do Estado do Rio Grande do Sul, e outros pontos da União, mas todos eles compondo o Sistema Nacional de Águas. E foi uma grande deficiência nossa em termos de acompanhamento das respostas hidrológicas, porque as estações foram totalmente submersas. Obviamente que estamos falando de um desastre que transcendeu a todas as proporções imagináveis, mas falávamos em estações convencionais, e são as estações comuns do nosso mercado, são a que existe na maioria do território brasileiro. E diante disso, dessa dificuldade que se teve de acompanhar a resposta dos nossos corpos hídricos, o estado do Rio Grande do Sul decidiu investir em novas estruturas de monitoramento hidrológico. E aí, então, desde então, foi elaborado um projeto, a proposta de aquisição do monitoramento,
do monitoramento de 130 estações hidrológicas de missão crítica, voltadas justamente para resistir em estrutura e em transmissão de dados para eventos como o que nós vivemos aí em abril e maio do ano passado. Então, nós denominamos estações hidrometeorológicas de missão crítica, com o serviço de monitoramento Nowcasting, que a gente até foi bastante questionado nesse sentido, porque o Nowcast se entende, não se utilizaria nessa área hidrológica, mas nós empregamos o texto emprestado aí, a expressão emprestada da parte da meteorologia, do monitoramento de radares, justamente para a gente conseguir conceituar o que é um monitoramento real ou de curtíssimo prazo. As estações que... E aí a proposta foi encaminhada, foi aquecida pelos órgãos deliberativos, passou pelo o comitê, foi encaminhada ao comitê científico que tem auxiliado o Estado do Rio Grande do Sul nessa análise técnica de todos os projetos oferecidos na parte de reconstrução. Passou pelo comitê, teve análise, sofreu algumas sugestões de ampliação, e aí nós colocamos na rua para a contratação, então, do serviço de monitoramento a partir de 130 estações hidrológicas de missão crítica, para Nowcasting, para acompanhamento Nowcasting das respostas hidrológicas do Estado, e elas serão distribuídas ao longo dos principais eixos hidrográficos do Estado, de modo que a gente tenha uma cobertura integral das nossas bacias a partir dessas estações. Elas são, então, projetadas não apenas no aspecto... Pode passar o slide. Pode chegar lá até o slide 7, que a gente vai falar de infraestrutura. Aí, elas foram projetadas não apenas para resistir no aspecto estrutural, mas também em termos de redundância, para a transmissão e a alimentação, sempre pensando redundância, pensando que a transmissão vai ser via satélite também. Daqui a pouco a gente perde o sinal de internet, que é muito comum. E aí também a questão de alimentação, né? Além das baterias, há uma alimentação solar, mas que a gente poderia se deparar com a falta de alimentação solar por esses dias. Então, ela foi toda construída para sobreviver aí por 7 dias, independente de qualquer fonte de alimentação, seja elétrica, seja solar. Baterias capazes de sobreviver aí, emitindo dados a cada 15 segundos, captando dados a cada 5 segundos e transmitindo a cada 15 segundos, para que a gente possa fazer um acompanhamento muito próximo aí da resposta hidrológica do nosso estado. E associado, então, eu comentei no início que nós estamos falando aqui da melhoria do nosso sistema de monitoramento, que é uma das divisões do Departamento de Gestão de Riscos. E associado, então, à aquisição desse serviço de monitoramento através de 130 estações hidrológicas, o Estado está adquirindo também 3 radares banda S. O projeto também está tramitando, já está para ser definida a data do pregão eletrônico, então, para aquisição de 3 radares banda S para serem colocados. Pode passar, por favor? Para serem fixados aí em pontos estratégicos, para que a gente tenha uma cobertura associado ao radar que a gente já tem no estado, que está instalado aqui em Porto Alegre, no Morro da Polícia. Então, outros 3 radares aí na região oeste, na região serra e na região sul do estado, em pontos ainda a ser definidos por uma análise técnica, para que a gente possa ter a cobertura meteorológica de 100% do território gaúcho. E ainda proposta na área de melhoria
do monitoramento a aquisição de modelagem hidrodinâmica, que é uma simulação, então, do comportamento dos corpos hídricos, justamente para que a gente possa associar as nossas estações hidrológicas, o nosso monitoramento meteorológico via radar e todos os demais elementos técnicos que nos auxiliam num panorama de enxergar e de monitorar os eventos críticos, para que a gente possa entender e refinar, né? De trazer mais precisão para a nossa análise de que forma as inundações vão se comportar em cada um dos nossos municípios. Então, dentro dessa linha de monitoramento, nós trazemos esses 3 projetos principais que vêm justamente para melhorar a nossa capacidade de acompanhar, de monitorar e fazer a interface com as nossas comunidades, dizendo vai chover em determinado território, em determinado município ou em determinada região, e o que fazer a aferição do que nós temos, né, de que o nível dos rios, associado às chuvas, à pluviosidade do momento, a pluviosidade atual, e fazer a leitura de aonde e o que esse impacto, o que essas chuvas vêm trazer. Estamos trabalhando para chegar a um nível de precisão de enxergar a que bairros nós estamos falando. Que bairro de Porto Alegre será inundado a partir da pluviosidade que nós temos previstos aí para amanhã, vamos exemplificando. Então, são os 3 principais, os 3 principais projetos que hoje tramitam no Departamento de Gestão de Riscos, na área de monitoramentos e alertas. Os projetos de aquisição das estações hidrometeorológicas, que é um objetivo, que é o principal motivo da nossa fala aqui hoje, que foi o questionamento que nos propuseram vir falar. Já houve pregão, está em fase de análise dos recursos, e nós temos a expectativa de começar já no mês de maio a assinatura do contrato, e aí o primeiro trabalho, que são os primeiros 30 dias de análise técnica, porque nós temos pontos, referências fornecidos já via TR para a empresa vencedora, que ainda não temos o nome da empresa vencedora, mas para a empresa vencedora, mas depende, a localização exata depende de um levantamento técnico, que é o primeiro produto que a empresa vencedora nos apresentará 30 dias depois da assinatura do contrato, que são os pontos exatos que devem ser fixadas essas estruturas para que a gente possa ter o melhor aproveitamento. Porque nós já temos outras estações que não são de missão crítica, mas nós temos outras estações ao longo das nossas bacias, e aí cabe uma análise técnica para a definição exata dos pontos chaves. Pode passar para nós. Aqui nós temos, então, o investimento nas estações em torno de 44 milhões, 42 milhões depois dos lances, né? Os lances ficaram em torno de 42 milhões. Isso é uma aquisição do serviço de monitoramento das 130 estações por 2 anos, está incluído aqui a manutenção e o monitoramento 24/7, como a gente diz, então, 7 dias da semana, nas 24 horas do dia, com técnicos capazes de fazer a avaliação e a interpretação dessas imagens. Aí já tivemos o pregão, então estamos aguardando com essa expectativa de maio. A modelagem hidrodinâmica, que é a simulação do comportamento dos corpos hídricos, também já foi aberto o pregão, já tivemos as propostas, estão na fase de análise dos recursos, aí temos a expectativa de talvez ainda está um pouco mais atrasado, talvez final de maio, início de junho, já poder contar com esse trabalho.
para que a gente possa... A primeira leitura é por estimativa e aí depois, sim, executar e atualizar no decorrer de 2 anos. A contratação é por 2 anos, é uma leitura inicial e depois a atualização dessa leitura no período de 2 anos, que é a contratação. E aí eu falo em 2 anos, para todos os produtos que nós estamos referindo aqui, porque eles são financiados pelo Funrigs e a legislação do Funrigs permite investimentos que não excedam a 24 meses, e por isso que nos concentramos, então, apenas pela fonte de recurso. Não, com certeza são produtos que nós precisaremos manter aí, para que a gente possa garantir a qualidade do monitoramento. E a aquisição dos radares se encontra na iminência de publicação do edital de aquisição. Então, pode passar, por favor, para nós aí. Aqui a modelar, pode ir passando. E aí aqui o principal, né, a gente falou um pouquinho aqui do monitoramento. Essa divisão concentra o monitoramento, que é o acompanhamento dos... E aqui nós estamos falando dos fenômenos naturais, obviamente que a gestão de riscos, o Departamento de Gestão de Riscos se ocupa de todos os riscos que estão previstos no COBRAD, e aí nós temos uma infinidade de outros que não apenas os naturais, todos os riscos antropogênicos também que estão previstos lá no COBRAD são de competência da gestão de riscos, mas aqui nós estamos falando em naturais, porque, obviamente, o fórum é climático e porque é o que nos desafia nesse momento, é o que nós precisamos nos reorganizar em razão aí de tudo que a comunidade científica já nos disse, e a comunidade acadêmica acerca das mudanças climáticas, mas a gente tem um escopo maior. Mas nessa área de gestão de riscos, além do monitoramento, nós trabalhamos aqui também com os alertas, que partem exatamente desses dados captados pelo nosso sistema de monitoramento. E os alertas que são emitidos pela Defesa Civil, a gente usa alertas num aspecto geral, mas nem todas as nossas mensagens elas saem em nível de alerta, porque nós temos níveis de criticidade diferentes dentro de um desastre. Podemos ter níveis mais brandos e podemos ter níveis severos e até extremos, como tivemos, né, recentemente, mas a mensagem que vai chegar até o usuário, seja através das nossas páginas, das nossas mídias, seja através dos nossos SMS, seja através da divulgação por vídeo, nos nossos stories, enfim, que vai chegar até o usuário, até as nossas comunidades, ela vai ser tão mais precisa quanto for o nosso sistema de monitoramento. E nós estamos apostando que, contratados modelagem hidrodinâmica, contratadas estações hidrometeorológicas, contratado radares meteorológicos, dentro do que foi proposto aqui, nós temos condições de informar de um modo preciso as nossas comunidades acerca não apenas dizer que vamos ter o evento, mas qual o impacto que esse evento vai trazer para a comunidade, exemplificando do bairro Maitá em Porto Alegre, do bairro Menino Deus em Porto Alegre, e aí estendendo isso para todos os municípios do estado. Nós temos associados a 2 projetos importantes, que eu não vou falar, porque estão sendo protagonizados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas que se somam aqui e, ao final, os dados todos produzidos e as ferramentas e os resultados são para o Estado, que é a aquisição do modelo MDT e MDS e da batimetria, que vem se somar, e eu creio que os colegas aqui têm um espaço para falar disso, mas que vem se somar a essa melhoria e precisão e refinamento dos nossos riscos e dos impactos dos eventos monitorados às nossas comunidades. Então, eu sempre digo que gestar riscos é, antes de tudo, conhecê-los. E para conhecê-los, é preciso medi-los. E é isso que esse conjunto de ferramentas que eu trouxe aqui para vocês vem fazer. Medir os riscos para que a gente possa ser o mais efetivo às nossas comunidades. Obrigado, estou à disposição.